Olá, sejam todos muito bem-vindos. E como eu prometi, vou fazer a parte das costuras separadas aqui, só para quem realmente precisar de um auxílio na hora de fazer a costura. Então, eu deixei separadinho aqui, parte 1, parte 2, 3 e 4 da perna 1, base superior da perna 1 e base inferior da perna 1. Eu vou começar aqui costurando pelas laterais cinzas, então já coloquei a ponta cinza do fio que eu deixei para costura na agulha, e esse fio eu deixei quando eu fiz a parte 4. Então, eu vou iniciar a costura pela parte 4. Então, a parte 4 eu vou deixar essas manchinhas mais escuras pro lado direito. Como o meu fio tá aqui do lado esquerdo, então eu vou iniciar a costura unindo a parte 4 com a parte 3. Só vou deixar esse aqui pra cá, para não embolar os fios. Então, a parte 3, ela é simétrica, então se eu colocar ela assim ou colocar ela assim, ela está igual. Então, tanto faz. Então, vamos lá. Deixar alinhado, então, a ponta onde está a linha com onde eu quero costurar. E vou dobrar a peça assim para ficar mais fácil de segurar. Então, o fio tá aqui numa das partes, eu vou entrar com ele aqui na outra. Então, eu tenho a mesma quantidade de carreiras nos dois lados, então, tenho 12 carreiras em cada um. A costura vai ser ponto a ponto, ou seja, uma carreira costurando com a outra carreira, só um ponto para cada uma das carreiras. Eu só tenho que cuidar aqui, porque eu tenho bastante fio. Então, aqui eu tenho uma sobra do fio cinza, que a gente vai usar para costurar a parte de baixo com a base inferior, que é nesse cinza mais escuro. E as outras pontas de fio. Então, a gente vai tentando deixar eles todos para um lado só, para evitar de fazer nó aqui enquanto a gente costura. Então, o primeiro ponto aqui eu já costurei. Vou segurar essa linha aqui por baixo, esse pedaço da cinza escura, para não fazer nó aqui com a que eu tô costurando. Vou na segunda carreira, insiro a agulha, saio lá na segunda carreira. Entro na terceira carreira, saio lá na terceira carreira. Quarta carreira com quarta carreira. Quinta carreira com a quinta carreira. Sexta carreira. Aqui também. Entro num. Aqui eu cuido por conta do nozinho ali do final, da troca de fio. E vou reforçar aqui a costura no último ponto, na última carreira, que tem o cinza, onde é a divisa, onde teve a troca do cinza por marrom. Então, aqui eu também reforço essa costura. Puxo bem. Então, a primeira parte, a primeira lateralzinha, eu já tenho costurado. Então, vou entrar de volta com o fio aqui pra dentro. E agora eu posso decidir a qual parte que eu quero costurar, como que eu vou fazer essa decisão. Se eu passar o fio pro lado de cá, eu vou costurar a parte 4 com a parte 1. Se eu passar o fio para cá, eu vou costurar a parte 3 com a parte 2. Então, tanto faz, você escolhe qual que quer fazer. Eu, como estou com a linha aberta assim, desta forma, eu vou passar pro lado de cá. Vou costurar a parte 4 com a parte 1 agora. Pronto, passei. Então, já vou deixar ela no ponto aqui para colocar a costura. Então, a parte 1, ela é simétrica também, então eu posso colocar ela de qualquer lado aqui que não vai ter problema. Então, vamos colocar ela assim. Deixo bem alinhadinho e começo a costura
carreira a carreira como no outro. Então, para cada carreira, um ponto de costura. Vou seguindo assim por toda a lateral. A cada lateral que a gente coloca aqui para costurar, vão aumentando os fios que a gente tem que cuidar aqui, que são as sobrinhas de fio que a gente foi deixando conforme foi cortando as linhas. E eu não gosto de deixar a linha muito curta no final, nos arremates, para que ela não solte, né? Que se eu corto, deixo um pedacinho muito pequenininho, é capaz dela soltar meu último ponto. Então, eu prefiro deixar um pouquinho maior, e daí ele também já vai auxiliar no enchimento da peça, né? Então, também não tem esse problema. Aqui o último ponto, vou dar uma reforçadinha nessa costura. Passei para a parte de dentro. Agora sim, eu não, vamos dizer assim, agora eu já não tenho mais escolha de escolher a qual parte que eu vou costurar. Como eu tô com a linha aqui, é mais fácil passar para esse lado, que eu tenho uma lateral só, do que para cá, que eu tenho duas. Então, agora eu vou costurar a parte 1 com a parte 2. Então, vou passar a linha que eu tô costurando aqui pro outro lado. Passo por baixo de alguns pontos. Pronto, cheguei bem no cantinho aqui. Então, agora eu vou costurar a parte 1, que é a parte da frente da perna, com a parte 2, que é a lateral. Daí, aqui agora eu cuido, porque essas manchinhas que eu deixei aqui, elas têm que ficar pro lado esquerdo. Então, eu tenho que colocar ela exatamente assim aqui, antes de começar a costurar. Alinho bem e inicio a costura. Também um ponto para cada carreira. Ajusto bem os fios para não embolar e continuo a costurar. Terminei a costura de mais essa lateral. Vou passar o fio aqui para dentro de novo. E agora, vou trazer ele pro lado de cá para a gente costurar a parte 2 com a parte 3. Colocar bem aonde a gente tem o primeiro ponto em cinza. Ajusto esses fiozinhos para ficarem todos para a parte de dentro. E agora eu vou unir, então, aqui a lateral 2 com a lateral 3. Ajusto bem e inicio a costura também carreira a carreira. Firmo bem, deixo bem firme cada um dos pontos dessa costura. Ajusto bem aqui esse fiozinho, que parece que tá ficando o nó para a parte de fora, que era a laçadinha inicial aqui, que eu comecei o cinza mais escuro. Só para deixar bem escondidinho ali esse nozinho. E aqui o último ponto. Então, já consigo agora encerrar esse fio aqui, fazer um nozinho de arremate. Vou passar ele aqui por baixo de um ponto. Vou pegar esse fio aqui e vou fazer um nó com o outro. Pronto. Então, uma parte está costurada. Aqui eu posso pegar, então, agora a minha outra linha que eu deixei, que é a linha cinza escuro, e costurar a base inferior.
E essas sobras de fio aqui, a gente vai colocar elas pra dentro. Eu só faço isso, então, com o dedo aqui mesmo. Como vai ficar tudo como enchimento, eu não preciso cortar esses fios. Deixa eles aqui, que fica bem mais fácil do que arrematar todos eles um a um. Pronto, tô com a abertura aqui. Agora eu vou fazer, então, a costura da base inferior. Aqui, como é tudo igual, eu não preciso escolher um lado. Quando for a base superior, eu tenho o lugar certo para colocar essa parte verde. Então, aqui também faço costura um a um, cada ponto uma costura. Chegando aqui no cantinho, então, fiz um ponto no ponto da lateral e saí bem no canto. Vou entrar aqui na lateral onde eu fiz a costura e também vou sair aqui no mesmo canto. Então, aqui a gente reforça a costura. Viro a peça, entro no primeiro ponto aqui dessa outra lateral e saio de volta no mesmo ponto onde eu já estava com a linha. Então, no canto da base, em cima, ele fica com 3 vezes o fio sendo passado. Termino a costura, passo a linha aqui para dentro e faço um nó dela com alguma dessas outras que eu tenho aqui. Só para ela ficar firme realmente. Olha só como ela está ficando. Agora aqui eu vou ajustar esses fios para essa parte de dentro aqui de volta. Que daí já fica menos fio sobrando aqui na hora que eu for fazer a costura da parte marrom. E a costura da parte marrom agora, eu vou usar o fio que eu deixei na base inferior, porque eu esqueci de deixar quando eu fiz a parte 4. Então, por isso que agora é vai dar um pouquinho mais de trabalho aqui pra gente fazer essa costura. Pronto, consegui acomodar aqui todos os fiozinhos, ó. Já ficou o enchimento até aqui. Agora, então, eu vou pegar a linha marrom. Sabe que antes eu vou costurar o verde, que daí é um fio a menos aqui, solto pra gente, pra nos atrapalhar. Então, vou começar com o verde. Então, deixei um pouquinho de linha verde na base superior também. E agora, essa base, a parte verde, eu preciso costurar aqui com a parte verde da parte 3 da perna da nossa personagem. Então, vamos ajustar aqui. Ajusto as duas, deixo certinhas. E aqui, então, eu só vou costurar, fazer 4 pontos. Vai deixar bem costuradinho. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui costurei já essa parte da base superior com o corpo. Vou passar o fio aqui por baixo de um ponto. E deixo ajustadinho aqui. Então, esse fio já posso tirar da agulha e colocar aqui para dentro também. Menos um fio sobrando. Agora, eu vou pegar a linha marrom, que eu deixei aqui uma boa sobra para costura.
Ajustei e vou passar ela aqui por dentro dos pontos até chegar na lateral. Eu quero começar primeiro costurando as laterais e depois eu costuro a base em cima. Então, passei por baixo dos pontos para sair aqui na lateral. Vou puxando, ajustando para não fazer nó com essa linha. Então, cheguei na lateral, vou costurar um ponto a um ponto. Então, ajusto bem, não puxo muito para não repuxar a parte aqui de cima, mas sigo costurando uma carreira a uma carreira, como eu fiz nas outras laterais. Então, terminei uma lateral, passo o fio de volta aqui para a parte de dentro e vou para a outra lateral. Ajusto aqui o fio bem no último ponto que eu costurei o cinza, que a gente reforça a costura aqui agora com a cor marrom. E vamos costurar a próxima lateral. Então, faço aqui também costura ponto a ponto, um ponto para cada carreira aqui na lateral. E o último ponto dessa lateral aqui. Passo a linha para dentro novamente e vou trazer ela aqui nessa outra para a gente costurar mais uma lateral. E mais uma vez a gente vai costurar um ponto para cada carreira aqui da lateral. E aqui boto a agulha com o fio para dentro e saio aqui para costurar a última lateral. Aqui é muito apertadinho, não consigo passar ele por baixo dos pontos tão facilmente, então só vou sair aqui do lado mesmo. E o último ponto aqui da lateral. Então, as laterais todas estão costuradas. Agora, a gente vai fechar a base superior aqui. Vou costurar um lado, depois de costurado um lado, vou colocar um pouco de fibra para o enchimento aqui. Pronto, costurei bem costuradinho uma lateral. Agora eu vou colocar um pouco de enchimento aqui. E daí fecho as duas, costurei duas laterais no caso, né? Vou colocar o enchimento e depois eu fecho as outras duas que sobrarem. Coloquei o enchimento, agora eu só vou fechar a costura nessas duas laterais que faltam. Acho que esse fio eu deixei muito fio para costura, vai sobrar bastante. Que eu tô terminando aqui já, falta um pontinho. Dois, quem sabe. E eu tenho muito fio aqui ainda. Vou fazer mais um para garantir o cantinho aqui bem costuradinho. Isso. E agora eu vou passar o fio aqui por dentro de alguns pontos pro arremate, que aqui
eu já terminei de costurar, então é só realmente arrematar o fio que sobrou. Fazer isso com cuidado para não soltar enchimento. Acho que já é o suficiente. Aqui eu corto a sobra. E eu estou com uma das pernas costuradas. Então, para vocês verem por que eu acabei tirando, então, a parte da costura do vídeo da parte 2, da parte normal da aula. Porque só para uma perna vai ficar um pouquinho menor ali para vocês, que eu vou fazer uns cortes, algumas coisas assim. Mas eu tenho aqui 43 minutos de vídeo. Então, essa parte verde vai ser a parte de trás, né? Que é a parte 3, parte da frente toda em marrom. E vamos costurar a perna 2 agora. Perna 2. Já estou com as 4 partes aqui e as 2 bases. Então, só lembrando que agora eu vou só gravar, não vou falar durante essa costura, que a parte 2, as manchinhas ficam pro lado esquerdo, na parte 4, as manchinhas ficam pro lado direito. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui nessa parte, eu só vou conversar com vocês lá no finalzinho, quando eu for costurar a base superior. Então, só vou fazer a costura em silêncio e volto com vocês quando eu estiver para costurar a base superior. Então, terminei de costurar as laterais. Vou passar a linha aqui para cima novamente, para a gente poder costurar, então, a base superior. Então, costurei as laterais e a base inferior, que era tudo igual. Então, agora, aqui na base superior, a gente vai ter que cuidar um pouquinho na hora de fazer as costuras, tá?
Por quê? Por causa da parte verde. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai precisar deixar a parte verde da seguinte forma. Deixa eu só passar essa linha aqui no primeiro ponto. Já deixar pronto aqui para eu iniciar a costura. Então, aqui, a gente vai precisar deixar essa parte aqui costurada com a lateral 4. E essa parte aqui costurada com a lateral 3. Então, é dessa forma que a gente vai precisar costurar. E eu vou começar, então, aqui já no cantinho, como eu estou com a minha linha aqui na lateral 2, na lateral 1. Então, vou começar costurando pela parte da frente aqui. Vou deixar a parte verde ali, que daí eu vou costurar com essa outra linha, pro final, depois que eu colocar o enchimento. Então, aqui eu vou costurar a lateral, a parte da frente com uma das laterais aqui da minha base superior. O primeiro ponto, ele é um pouquinho complicado de pegar. E a gente tem que cuidar na hora de ajustar aqui por conta das pontinhas de fio aqui, para elas não ficarem aparecendo pro lado de fora da peça. Elas têm que ficar para a parte de dentro. Pronto, terminei de costurar as duas laterais com a linha marrom. Agora, eu vou arrematar esse fio e deixar ele aqui para a parte de dentro. Vou colocar o enchimento e daí só retorno para costurar as duas laterais com a linha verde. Cuidar bastante aqui para não pegar o enchimento, tá? Que senão fica estranho. Só vou passar ele aqui pro ladinho para eu poder começar bem no canto a costura. Fica mais fácil. E aqui, então, está terminada a costura das pernas do nosso boneco da Alex. Então, esse foi a parte, então, da costura que eu comentei que faria um vídeo separadinho para vocês. Se vocês gostaram dessa parte, desse formato ali, de deixar as costuras separadas, comentem, por favor, porque senão, mesmo o vídeo ficando maior, nos próximos bonecos, nas próximas partes que eu fizer, eu deixo tudo junto novamente, tá? É só um teste realmente para ver se fica melhor para vocês nesse formato, ou se para vocês é melhor o formato anterior com as costuras juntas no mesmo vídeo. Então, por favor, comentem ali para eu sempre estar melhorando os vídeos para vocês. E aqui, então, nós estamos com as duas pernas prontas. Então, aqui, essa parte é a parte de trás, essa vai ser a lateral. Então, perna direita, perna esquerda, ou o contrário. Agora eu vou ter que ver na hora de costurar. Mas elas vão ficar dessa forma no boneco. Então, essa é a parte da frente das duas, lateral, costas e o outro lado. Então, aqui está feita, estão concluídas as duas pernas. Então, aguardo vocês no domingo com a parte 3 do passo a passo, que a gente vai fazer o corpo. Até lá. Tchau, tchau.